Olá, começa agora o Jornada. Nós vamos conhecer ações e projetos da Justiça do Trabalho que beneficiam toda a sociedade. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. E você vai ver hoje uma reportagem especial sobre o teletrabalho na Justiça Trabalhista. Nossas equipes passaram por Brasília, Maceió e Curitiba para mostrar que essa modalidade de serviço traz mais produtividade e conforto aos servidores. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do açougueiro e do proprietário do açougue vão ser respondidas por um juiz de Ribeirão Preto, em São Paulo. Vamos também até Cuiabá saber como andam os preparativos para o segundo Encontro Nacional dos Núcleos de Conciliação, que será realizado no TRT de Mato Grosso em setembro. Direto de São Luís, nossa equipe faz um verdadeiro raio-x do TRT do Maranhão. E em Belo Horizonte, o talento dos figurinistas de espetáculos. As criações desses profissionais encantam o público e contribuem com a promoção da cultura no estado. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Trabalhar em casa é o sonho de muita gente, não é mesmo? Imagine poder se livrar do trânsito caótico e ter a jornada de trabalho flexível. Isso já é possível com o chamado teletrabalho. O Tribunal Superior do Trabalho adotou esse tipo de serviço em 2012 e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou em 2015 a possibilidade de teletrabalho nos tribunais regionais e varas do trabalho do país. Para conhecer essa modalidade de serviço considerada bastante produtiva, a nossa equipe passou por Brasília, Maceió e Curitiba. Veja na reportagem de Luana Carvalho e Gilberto Bonk Júnior. Servidora do Tribunal Superior do Trabalho há 5 anos, Amanda redige votos distribuídos ao ministro Alberto Bresciani. Desde o ano passado, ela trocou o gabinete do TST pelo escritório em casa. Para ela, a mudança transformou tudo para melhor, até mesmo porque agora consegue ter mais tempo com a família. Hoje eu tenho algumas pequenas coisas que eu consegui agregar para a nossa vida, em termos de qualidade de vida, que para mim sim, foram bem benéficas. Coisas pequenas como tomar café da manhã com meu filho e com meu marido de manhã, que antes eu saía muito cedo para ir para o tribunal por conta da rotina de buscar a criança na escola no final do expediente. A rotina é a mesma de antes. Ela acorda cedo, faz as atividades físicas e começa a trabalhar. E afirma, o rendimento e a produtividade aumentaram. Antes eu entregava 10 processos por semana, quando eu trabalhava internamente. E desde que eu aderi ao teletrabalho, eu tenho que entregar 12 processos por semana. Servidor do CSJT em Brasília, Rafael tem deficiência visual e não pensou 2 vezes antes de aderir ao teletrabalho. Ele garante que a vida dele mudou desde que passou a trabalhar em casa. E olha que isso tem apenas 2 meses. O trajeto da minha casa até o tribunal ele é muito custoso, muito difícil. Tem que pegar metrô e ônibus e realmente é bem complicado porque não tem o trajeto nenhum tem acessibilidade. Eu gastava cerca de 3 horas para ir e voltar do tribunal e com esse tempo livre que eu tenho agora, eu tenho um tempo maior para ficar com minha família. O TST e o CSJT adotaram o teletrabalho desde 2012, o que trouxe muitas vantagens, tanto para os servidores quanto para o tribunal, que ganhou em produtividade. E neste ano, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho também aprovou uma resolução que possibilitou o teletrabalho nos tribunais regionais e varas do trabalho do país. Nossa equipe foi até Maceió, em Alagoas, conhecer alguns servidores que já estão trabalhando em casa. Luciana é servidora do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas há 3 anos. Ela é responsável por redigir votos em processos distribuídos ao desembargador João Leite. Após a aprovação da resolução do CSJT, ela optou por trabalhar em casa.
Tem melhorado bastante, a motivação em relação ao trabalho aumenta muito por causa da liberdade que você tem para conciliar não só o seu trabalho no tribunal, como outras atividades paralelas. Você consegue ter bastante liberdade e conciliar essas atividades, o que traz uma satisfação, uma qualidade de vida melhor. Assim como no TST, o teletrabalho nos tribunais regionais e varas do trabalho deve atender a alguns critérios. Para trabalhar em casa, os servidores devem atender ao índice de produtividade exigido de pelo menos 15% a mais. Eles precisam consultar diariamente o e-mail institucional e providenciar estruturas física e tecnológica para realizar as tarefas. Além disso, eles devem comparecer ao tribunal conforme combinado com a chefia. Nem toda atividade pode ser feita à distância. Os interessados não podem estar em cargos de chefia, uma vez que o benefício não é autorizado para quem tem subordinados. E os setores que prestam atendimento ao público interno e externo têm de manter a plena capacidade em funcionamento. O que nós percebemos é que os servidores que adotaram o teletrabalho, eles trabalham com mais satisfação pelo fato de poderem realizar sua atividade em casa, perto da família. E, paralelamente, o que é que nós observamos? Nós não tivemos nenhum déficit na produtividade, pelo contrário, o pessoal, se sentindo estimulado, acabou produzindo ainda mais. A quantidade de servidores autorizados a aderir ao teletrabalho não pode ultrapassar o limite de 30% do quadro de cada sessão. E como no gabinete em que Luciana trabalha, a novidade fez sucesso entre os servidores, eles fazem um rodízio para que todos tenham a oportunidade de trabalhar em casa. As pessoas que estão trabalhando presencialmente estão trabalhando durante 15 dias. Então, somos 4. Então, nós passamos 15 dias trabalhando presencial e depois 15 vezes, os outros 3 trabalham os 15 dias. Então, cerca de 45 dias a gente está passando trabalhando à distância. Porém, uma vez por semana, nós comparecemos ao tribunal para tirar dúvidas, conversar com o desembargador. Assim como Luciana, depois da aprovação da resolução do CSJT, cerca de 20 servidores do TRT e das varas do trabalho de Alagoas optaram por trabalhar em casa. A expectativa é que esse número aumente. E para saber um pouco mais sobre como os servidores estão se adequando ao teletrabalho, vamos para o Paraná com o repórter Gilberto Bonk Júnior. Analista judiciária do TRT paranaense, Nívia faz minutas de sentenças, tarefa que exige concentração, disciplina e bastante silêncio. E tudo isso Nívia tem em casa. Confortavelmente instalada, sem trânsito no caminho, o horário do expediente começa pontualmente às 8 horas. Tu não tem que me arrumar, não tem que sair de casa e enfrentar a chuva, o frio ou muito sol. Então eu já começo fresquinha aqui com pique para trabalhar. Nívia é assistente de um juiz que trabalha a 370 quilômetros de distância, no interior do Paraná. Em 8 meses de teletrabalho, os resultados não poderiam ser melhores. Na minha função é muito importante, é essencial e ajuda bastante o trabalho que a gente tem realizado, pois eu sou juiz volante. Eu posso estar em qualquer lugar do Paraná, a cada semana, a cada 2 semanas, e ela, como minha assistente, não poderia estar me acompanhando em cada uma dessas jornadas que eu tenho. Tem sido ótimo, a relação é boa, ela ganha tempo, eu ganho tempo. Trabalhando concentrada e sem interrupções, às 4h30 da tarde, Nívia já pode encerrar o expediente. No TRT do Paraná, mais de 60 servidores já trabalham em casa. A novidade trouxe muitas melhorias para a qualidade de vida dos servidores, que agora podem aproveitar melhor o tempo que antes era desperdiçado no trânsito. E o tribunal ganhou com produtividade e economia de energia. Também evita uma série de despesas para o próprio tribunal, porque com o teletrabalho o servidor não vai se utilizar, por exemplo, de energia, de água e de outros bens que o tribunal dispõe. Bom para o serviço público, para o servidor o teletrabalho faz os dias parecerem mais longos e proveitosos. Vamos agora fazer um giro para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho pelo país.
O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba manteve decisão que negou os pedidos de reintegração e indenização por danos morais e materiais feitos por um ex-empregado da Incoplast Embalagens do Nordeste. Um laudo médico revelou que uma lesão na coluna, apontada como doença ocupacional pelo trabalhador, não tinha relação com as atividades desenvolvidas na empresa. Uma estagiária que cumpria jornada superior a 30 horas semanais teve o vínculo de emprego reconhecido com a Fundação Edson Queiroz, no Ceará. Ela obteve direito a horas extras por ter cumprido jornada de 40 horas, além de ter trabalhado em sábados, domingos e feriados. As partes ainda podem recorrer da decisão. A loja Polishop de Itajaí terá que pagar indenização de R$15 mil a uma ex-empregada que foi ignorada pela empresa após denunciar um antigo chefe por assédio moral. Segundo decisão da primeira vara do trabalho de Itajaí, a direção da empresa tinha conhecimento das acusações, mas optou por não tomar nenhuma providência, se preocupando apenas com a repercussão dos desentendimentos junto aos clientes. A Polishop recorreu da decisão. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do açougueiro e do dono do açougue são respondidas por um juiz de Ribeirão Preto, em São Paulo. E ainda, os preparativos para o segundo Encontro Nacional dos Núcleos de Conciliação, que acontece em setembro no TRT de Mato Grosso. Nós voltamos em instantes. Vamos saber o que tem sido feito para melhorar os serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O TST e o CSJT renovaram um convênio com a Caixa Econômica Federal para a emissão de certificados digitais na Justiça do Trabalho. Os certificados permitem a identificação dos usuários e dão autenticidade e validade jurídica aos documentos inseridos no processo judicial eletrônico. A Comissão de Combate ao Trabalho Infantil do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e os parceiros da campanha Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil planejam uma série de ações durante as festividades do Círio de Nazaré 2015, que ocorrerá entre os dias 5 e 26 de outubro. Além de faixas e outdoors, serão distribuídas 200 mil ventarolas com alertas sobre os males provocados pelo trabalho infantil. Mais de 60 agentes de segurança que atuam na 14ª Região participaram de curso de gestão de segurança com aulas teóricas e práticas. O treinamento prepara os profissionais para garantir a segurança patrimonial, além da proteção de magistrados, servidores e dos cidadãos que procuram a Justiça do Trabalho. Os direitos trabalhistas sempre interessam a patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos saber quais são as dúvidas do açougueiro e do proprietário do açougue. Quem responde às perguntas é um juiz de Ribeirão Preto, em São Paulo. Veja só. Gostaria de saber se, caso eu trabalhe dentro de uma câmara fria, se eu preciso fazer um intervalo entre a entrada e saída da câmara. O artigo 253 da CLT estabelece que para cada 1 hora e 40 minutos trabalhado em câmara fria, o empregado precisa de 20 minutos de intervalo. O Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula 438, estendeu essa interpretação para todo tipo de trabalho em ambiente frio artificialmente. Então é isso que o empregador deve observar. Gostaria de saber, se o meu funcionário faltar sem justificativa, se eu posso descontar o dia do período de férias dele. Não. O empregado que falta sem justificativa, ele deve ter o seu salário descontado. O período de férias continua integral, até no máximo se ele faltar 5 dias, daí sim vai havendo uma redução proporcional ao período de férias. Em setembro, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso vai sediar o segundo Encontro Nacional dos Núcleos de Conciliação da Justiça do Trabalho. O objetivo é formular ações que estimulem a conclusão dos processos por meio de acordos. Assim, milhares de conflitos trabalhistas são solucionados de forma consensual e com mais rapidez. Nem todo conflito que chega à justiça precisa cumprir todas as etapas do processo para ser resolvido. Um modo mais rápido para solucionar o caso é a conciliação. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso possui um núcleo especializado em promover acordos e que está cada vez mais preparado. Essa ideia de conciliação
vem sendo pensada por vários tribunais. A existência agora desse encontro nacional visando essa troca de experiência, de repasse de boas práticas para fomentar a conciliação. Por mais que o objetivo ao entrar na justiça seja obter uma reparação integral pelos danos causados, vale a pena considerar as vantagens que uma conciliação pode trazer. Conciliação, a mediação e a arbitragem são 3 outros métodos de solução dos conflitos para além do julgamento. Passou, então, a tornar tão importante ou mais importante do que o julgamento, portanto, isso tomou pauta modernamente da solução dos conflitos. E o Tribunal do Trabalho, a exemplo, nosso TRT, a exemplo de outros TRTs, não poderiam ficar fora dessa pauta de discussão e nem atrás, já que nós temos sempre uma linha vanguardista na solução dos conflitos. Com o objetivo de desenvolver ações na área de pacificação de conflitos, Mato Grosso vai sediar o 2º Encontro Nacional dos Núcleos de Conciliação da Justiça do Trabalho. O evento será entre os dias 3 e 5 de setembro e estarão reunidos representantes de todos os tribunais trabalhistas do país. No primeiro encontro, realizado em João Pessoa, a troca de experiência rendeu bons frutos. A experiência mais produtiva que tivemos foi a discussão da formatação e organização dos núcleos. A partir de então, desse encontro em João Pessoa, nós conseguimos vislumbrar uma organização mínima que cada Tribunal Regional do Trabalho deveria ter para que as conciliações pudessem ter um resultado diferente no âmbito da Justiça do Trabalho. A expectativa para esse 2º encontro é ainda maior. Além das belezas naturais que o Estado do Mato Grosso tem, desse calor humano, dessa vontade de receber as pessoas, tem o que é mais importante, o nível dos debates e a qualidade dos temas que foram eleitos. Então, todos que vierem, espero que sejam bem-vindos, que aqui tem um espaço extraordinário para discutir efetivamente de como nós solucionarmos, por intermédio da conciliação, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Sejam todos bem-vindos a Mato Grosso. O TRT 23 espera todos de braços abertos. Vamos viajar no tempo até 2004? Nesse ano foi aprovada a Emenda Constitucional 45, que ampliou as competências da Justiça do Trabalho. Veja só. 2004, ano em que foi aprovada a Emenda Constitucional 45. Ela alterou a Constituição e promoveu a reforma do Poder Judiciário, ampliando as competências da Justiça do Trabalho. A partir de então, a Justiça Trabalhista passou a julgar não só relações de emprego, caracterizadas pelo vínculo jurídico entre patrão e empregado, mas também outras formas de relações de trabalho, o que inclui o trabalho avulso, o autônomo, o eventual, entre outros. Outra inovação foi o aumento do número de ministros do Tribunal Superior do Trabalho, de 17 para 27, sendo 1/5 das vagas destinado a advogados e integrantes do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de carreira. As demais eram reservadas a juízes de carreira dos Tribunais Regionais do Trabalho. Com a Emenda 45, também foi criado o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial dos TRTs e varas do trabalho. Também foi criada a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Instituída 2 anos depois, a escola promove cursos nacionais, auxilia as escolas judiciais dos TRTs e também incentiva a pesquisa e o intercâmbio de experiências com organismos internacionais. No próximo programa, você vai ver que em 2006 foi inaugurada a nova sede do Tribunal Superior do Trabalho. No próximo bloco, um raio-x do TRT do Maranhão. Vamos contar a história desse tribunal que está cada vez mais próximo do cidadão. E mais, as verdadeiras obras de arte confeccionadas por figurinistas mineiros para dar brilho aos espetáculos no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Nós voltamos daqui a pouco.
O TST divulga periodicamente informações úteis para patrões e empregados na forma de posts no Facebook. Identificadas com a hashtag Direito do Trabalho, as postagens destacam a legislação, a jurisprudência trabalhista e serviços públicos. Essa semana, o direito ao abono salarial foi destaque. Quer saber mais? Acesse facebook.com/tstjus. Vamos até São Luís conhecer o Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão. Ele foi instalado na capital maranhense em 1989 e de lá para cá tem aproximado cada vez mais os cidadãos da Justiça do Trabalho. Conheça o TRT da 16ª Região na reportagem de Alexandre Matula. A cidade de São Luís, no Maranhão, tem muitas e diversificadas belezas que encantam o turista. A boa acolhida é reproduzida na Justiça do Trabalho, quando existem eventos e visitas oficiais. Hoje é a missão da servidora Márcia Belfort. Márcia está há 26 anos no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. É apaixonada pelo cerimonial, setor onde é chefe adjunta. Tudo que envolve o cerimonial, eu acho que é apaixonante, porque o cerimonial é a porta, né, do tribunal, é onde a gente recebe as pessoas. Então, eu acho que tudo que a gente faz, que nós fazemos, que nós realizamos, traz gratificação para todas nós, né? E tem realizado muito, principalmente naquela que é a principal missão de servidores, magistrados e desembargadores do tribunal: pacificar os conflitos trabalhistas. Prova disso é a confiança desses dois Josés que se encontraram em uma audiência na 6ª Vara do Trabalho de São Luís. Fui contratado por uma empresa que reteu meu documento, não assinou. Depois de 2 meses, cobrando, eu tive que ir no sindicato da minha categoria. Aí foi que eles devolveram a minha carteira de trabalho, entendendo da mesma forma que eu entreguei, e sem o pagamento de nada, de nenhum valor, salário, nem comissão, bonificação, nada. Acho bom a justiça porque pelo menos olha pela classe trabalhadora que precisa de uma resposta numa situação dessa, né? E a justiça está aí para isso, para ser feita. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, desembargador Luiz Cosmo, lamenta que nos dias atuais ainda cheguem à Justiça do Trabalho demandas que são tão básicas. As reclamações trabalhistas giram muito em torno disso: assinatura de carteira, férias, 13º, não é essas verbas normalmente que deveriam ser pagas sem nenhuma discussão. Evidentemente que hoje também, com o acréscimo da competência, depois da emenda constitucional 45, nós temos demandas também muito mais complexas, como de acidente de trabalho, dano moral, dano material. O TRT recebe um volume de cerca de 10 mil processos por ano. São 1.000 processos por desembargador. O Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão conta com 8 desembargadores, que se dividem em 2 turmas. O TRT tem atualmente 572 servidores, 23 varas do trabalho no estado, 7 na capital, São Luís, e 16 no interior. Todas as varas do estado já estão no PJE. Nós já fizemos a transformação de todo o sistema para o PJE. O tribunal também já é todo PJE, então nós já temos uma migração completa. Já estamos, eu diria, numa segunda fase, que é a transformação do acervo físico em digital. Nós estamos com uma experiência piloto agora na 2ª Vara de São Luís e na Vara de Presidente Dutra. Então todo o acervo físico ele está sendo convertido para a PJE, a fim de que nós ganhemos tempo em relação a isso. A estrutura ainda é de um tribunal de pequeno porte, diz o presidente do TRT. Mas em 1993, quando Luiz Cosmo ainda era um juiz substituto, tudo era bem mais difícil. Nós tínhamos apenas 2 juízes substitutos para cobrir todo o estado do Maranhão. Era eu e o doutor Evandro, José Evandro, que hoje também é desembargador. Então você imagina a dificuldade que nós tínhamos, nós dois, para percorrermos todas essas varas e ir longe, né? Nós temos vara de Balsas, que fica em torno de 1.000 quilômetros da capital. A primeira Junta de Conciliação e Julgamento de São Luís, criada em maio de 1941, foi presidida pelo juiz César Chaves Pires, que
que comandou o órgão por 5 anos. O Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão só foi instalado na capital do estado 48 anos depois da instalação da primeira junta. Até 26 de maio de 1989, as juntas de conciliação e julgamento aqui do Maranhão eram vinculadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, com sede no Ceará e jurisdição no Maranhão e no Piauí. Em 28 de junho de 1989, foi inaugurado o prédio onde funciona até hoje o Tribunal Pleno e a sede administrativa do TRT da 16ª Região. No final da década de 1970, o Fórum Astolfo Serra passou a funcionar neste endereço na área central de São Luís e abrigava a primeira e a segunda juntas de conciliação da capital do Maranhão. Hoje, o Fórum funciona em um novo prédio e abriga as varas do trabalho da capital maranhense, além do Centro de Memória e Cultura da Justiça do Trabalho do Estado. A curadora do espaço é a jornalista Edivânia Kátia, a servidora que sistematiza o jeito de guardar a memória da justiça trabalhista. Se a gente entender que a Justiça do Trabalho ela tem um papel social fundamental no equilíbrio dessas relações de trabalho, a partir dessas atividades artísticas, culturais e até museológicas, nós vamos entender que nós também estamos contribuindo para pacificar esses conflitos trabalhistas. Palco, atores, dançarinos. Quem assiste a um espetáculo não imagina o trabalho que esses profissionais têm para que tudo saia conforme o roteiro. Nos bastidores, uma turma tem uma função especial: desenvolver e confeccionar as roupas para encantar o público. Conheça um pouco mais sobre a profissão de figurinista no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Palco, movimento. Luzes, cenário e bailarinos em perfeita sintonia dão vida ao espetáculo. Mas para chegar a um resultado como esse, é preciso muito trabalho. São horas de ensaio e um grupo de profissionais que vai além dos artistas. As mãos habilidosas são de uma costureira experiente. Mércia confecciona figurinos para teatro e dança. Ela conta que aprendeu a costurar sozinha e começou no ramo por necessidade. Mas em pouco tempo já recebia convites para produzir as roupas de algumas das companhias mais famosas da capital. Hoje ela se destaca no mercado e chega a ter que recusar serviço por falta de tempo. Mércia explica que costurar figurinos é mais difícil do que parece. O trabalho começa no papel, com o esboço dos detalhes da peça. E o figurino para teatro não é só você chegar a cortar e fazer. Você cria. Às vezes o figurinista ele te dá um desenho e você tem que interpretar aquele desenho para poder você costurar. E eu gosto disso. Um dos responsáveis por dar tanto serviço para costureiras como Mércia é Marco Paulo. Ele é figurinista e há quase 30 anos desenvolve roupas para espetáculos. O figurino, ele tem que carregar nele já o conceito do personagem ou da forma que se quer explicitar na cena. Antes até do que o personagem se mostre totalmente, muitas vezes a roupa já indica coisas. Apesar de não saber costurar, Marco entende do assunto. É em livros como este que ele faz os rascunhos das peças. Detalhes como cores e até amostras de tecido ficam registrados aqui. Entre os trabalhos mais importantes estão os figurinos para as companhias de dança e teatro do Palácio das Artes. Nós viemos conhecer o Centro Técnico de Produção da Fundação Clóvis Salgado. É aqui que ficam guardados os cenários e figurinos de peças de teatro, ópera e dança. Só nesta sala nós encontramos cerca de 7.000 itens. Quem mantém tudo isso em ordem é a Marcela. Entre as funções da designer de moda está catalogar e organizar as roupas usadas em grandes produções da Fundação Clóvis Salgado.
E mesmo com tantas roupas, ela se lembra bem da localização e até da história de cada peça. Esse figurino, ele é realmente muito especial, sabe? Assim, pegando, assim, relembrando, a gente até altas horas de um dia de produção, pegando assim essas pluminhas que, segundo o figurinista, eram de ave do paraíso, né? Muito delicadas, é uma coisa muito minuciosa. Da personagem Abigail, que foi da nossa ópera Nabucco em 2011. E se olhar para o trabalho pronto já traz alegria aos profissionais dos bastidores, imagine ver o resultado no palco. Muita emoção, muita. É uma coisa sua, sabe? Que você fez, você pôs a mão ali. São experiências muito importantes assim, para a vida de qualquer pessoa, dentro de moda ou não, dentro da área de artes, assim, enfim, é muito especial mesmo. Todos esses trabalhos são trabalhos que envolvem criatividade e o que eu gosto de fazer, né? Então isso é muito bom, né? Por hoje é só. O Jornada volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa.